Olá, estamos começando aqui mais um painel regional, você com a gente sempre de segunda a sexta, horário habitual 1h30 da tarde e com a nossa reprise sempre às 20 horas, 8 da noite, né? Segunda a sexta, debate, discussão, os temas importantes aqui da nossa região e do país. Você acompanha com a gente, na discussão com as personalidades da nossa Baixada Santista e figuras de destaque aqui na nossa região metropolitana. Debate hoje em cima de saúde. Saúde sempre uma discussão importante, polêmica, não é? E, mais precisamente, saúde bucal. Programa gravado nessa edição, você não participa pelo telefone, claro, essa interação fica impossibilitada, mas pelas redes sociais, nosso facebook.com/painel regional TV, você sempre tem a possibilidade de enviar aí a sua mensagem, enviar aí a sua participação e a sua sugestão aí, né, de pautas e de discussões aqui no painel regional. Na área da saúde bucal, com prazer, a gente está recebendo aqui o Dr. Paulo Bonavides, né, que é um odontopediatra, professor aqui da nossa Universidade de Santa Cecília, participa conosco mais uma vez. Tudo bem? Prazer revê-lo, Paulo. Tudo bem. Heraldo José dos Santos, companheiro jornalista, mais uma vez conosco aqui ao lado do Paulo Bonavides, participando também com a gente aqui dessa edição do painel regional. Tudo bem, Heraldo? Tudo bom, Maturão? E aqui, também com satisfação, de volta aqui depois de uma longa ausência conosco, né, a doutora Rose Marques, também cirurgiã dentista, atua mais na área de implantodontia e estética, né, e participa também conosco dessa edição. Tudo bem, Rose? Prazer revê-la. Prazer é meu, obrigada pelo convite. Muito bem. Daniela Fiscarelli acompanhando sempre a nossa equipe de produção, né? Tá também atenta aqui junto com os nossos companheiros dessa edição do painel. Tudo bem, Dani? Tudo. Boa tarde, Boturão, convidados. Boa tarde a você de casa que está nos assistindo. Hoje o nosso programa é gravado, então não teremos sua participação ao vivo, mas envie sugestões ou opiniões através do Facebook Painel Regional TV. Muito bem. Saúde bucal, não é? É sempre uma discussão, um debate bastante significativo, bastante importante. Tem uma campanha que foi generalizada no Brasil afora, a saúde começa pela boca, né? Mas de tempos para cá, acho que muita gente vem se interessando e investindo na área de saúde bucal, não é, Rose? Isso. Fazendo tratamentos e essa coisa toda, né? É, porque agora, principalmente nas novelas, né, você vê todos os artistas, Regina Duarte, Gianecchini e tantos outros, com um sorriso assim lindo, jovem, perfeito, né? Isso é uma nova técnica que tem agora que chama lente de contato, que assim virou moda e todo mundo está fazendo. Então, lente de contato antigamente é para enxergar melhor, né? Agora também serve para eles chamam de lente de contato para exemplificar que é tão fininho quanto lente de contato, né? Sim. É uma lâmina de porcelana bem fininha que é colocado sobre o dente. Então tem esse nome lente de contato só para dizer que é realmente bem delicado, que é uma técnica que não é invasiva, não estraga os dentes, né? O desgaste é mínimo. E é o que? Estética apenas? Isso, é feito por computador, é escaneado o modelo de gesso, aí o computador pega um bloco de cerâmica e ele usina e fabrica essa lente bem fininha que sobrepõe os dentes. Então, se a pessoa tem vão entre os dentes, espaço, se a pessoa tem um dente torto, se a pessoa tem um dente manchado por tetraciclina, né, que é um antibiótico que não pode ser dado antes dos 8 anos de idade para a criança, porque senão mancha o dente. Então, nós fazemos essa lente e com isso a gente consegue deixar o sorriso mais jovem, mais bonito, né? Mas a única indicação realmente é a estética. A pessoa ficar mais bonita. E ela fica permanente? Fica permanente. Como é feito em cerâmica, né, a durabilidade são mais de 10 anos. E escova o dente, come o que quiser? Come o que quiser, passa fio dental. Só é contraindicado para as pessoas que têm bruxismo, né? As pessoas que rangem o dente dormindo, como a lente é de cerâmica e ela não vai desgastar, então se a pessoa ficar rangendo, essa vibração pode descolar a lente. Então as pessoas que têm bruxismo, elas têm que usar uma plaquinha para dormir, uma plaquinha protetora para não soltar a lente. Mas as outras pessoas todas podem fazer. E agora, a Rose fala dos artistas, né, Paulo e Heraldo? Fala da Regina Duarte, Gianecchini, pessoal que tem um salário lá em cima, né? Esse tipo de tratamento é compatível também com os seres humanos mortais como nós, vamos dizer assim, ou só um tratamento assim caro? Olha, é médio, né? Mas não dá para chamar de tratamento isso? É um tratamento. É um tratamento também, né? É um tratamento. É um tratamento porque mexe com a autoestima da pessoa, né? Essa semana, por exemplo, eu peguei uma paciente
que tinha muito complexo, porque os dentes dela eram marrons por causa da tetraciclina, e ela tinha muita vergonha de sorrir. E nós fizemos a lente de contato e ela ficou muito, muito, muito feliz. Então é um tratamento, porque trata também a autoestima, né? E o custo é alto? Claro que você não pode... não é padronizado, cada um deve ter um... É o custo da cerâmica, o custo normal de uma coroa de cerâmica que já tem no mercado, né? Perfeito. E você vai usar isso em determinado... Normalmente não é na dentição toda. A gente faz os 6 dentes da frente, às vezes nós fazemos até os 10 dentes, né? Por exemplo, eu vou fazer na minha boca, eu vou fazer 10, porque quando eu era criança, eu tive cárie de mamadeira, eu tinha os dentes... Cárie de mamadeira? Cárie de mamadeira. É uma cárie que atinge os dentes de leite, causado pelo açúcar ou pelo próprio leite materno, né? Pela lactose que tem no leite. Mas no meu caso foi causado pelos achocolatados, que eu tomava leite com muito chocolate. Então isso fermenta aqui e eu perdi os dentes da frente de leite, eu tinha muita vergonha de sorrir. Quando eu fiz 8 anos de idade, nasceu o meu permanente e eu levei um tombo de bicicleta e quebrou novamente o meu dente permanente. Aí eu fiquei com o dente quebrado, eu fiquei muitos anos. E eu trago essa marca comigo, né? Eu tenho um pequeno sinalzinho aqui no meu dente da frente. Então, para resolver isso, eu vou fazer as lentes de contato agora para tirar essa marca do meu dente. Perfeito. Cárie de mamadeira, eu, sinceramente não conhecia essa terminologia. Paulo, explica aí pra gente, aprofunda aí o assunto. Então, na verdade, cárie de mamadeira, a gente usava... Antigamente se dizia cárie de mamadeira, né? Hoje em dia a gente pode chamar de cárie precoce da infância. Por que não cárie precoce? Cárie precoce da infância. Por que não cárie de mamadeira? Porque a cárie não vem da mamadeira, e sim a cárie vem o que tem dentro da mamadeira, né? Na nossa boca existem 2 glândulas aqui, e essas glândulas vão limpando os nossos dentes durante a noite. E aí vamos supor, o bebê está acostumado a tomar muito leite com açúcar, com chocolate durante a noite inteira. O que acontece? Essas glândulas vão limpar apenas esses dentes de baixo, que são os nossos incisivos inferiores. E o que acontece? Todos os outros dentes não vão ser limpos, apenas os dentes de baixo. Então, quando chega no meu consultório uma criança com cárie em todos os dentes, menos nesses dentes de baixo, que são os dentes limpos pelo nosso sistema mesmo, biológico, eu já diagnostico como cárie de mamadeira. Então, assim, os dentes com muita cárie, lesão de mancha branca, dentes muito marrons. Então, assim, é horrível para a criança. Então, a gente precisa tratar, muitas vezes fazer até tratamento de canal. É muito complicado. Então, assim, é um tratamento com uma durabilidade muito grande. A criança tem que estar muito dedicada ao tratamento e os pais também. Então, essa cárie de mamadeira, eu peço muito aos pais que tenham muito controle nesse engrossante que vai dentro da mamadeira, nessa higiene após a mamada noturna. Então a gente tem que tomar muito cuidado porque é muito comum a cárie de mamadeira, infelizmente, em crianças. Toma mamadeira, aí depois da mamadeira, como é que deve ser feita a escovação e a higiene? Na verdade, não só mamadeira, até o leite materno tem açúcar, né? A mamãe, quando se alimenta, ela se alimenta também através do açúcar. Então esse açúcar também fica depositado lá na mamãe, quando ela alimenta o bebê também, o leite pode vir com açúcar. Então o que acontece? É claro que eu não vou falar, eu falo isso muito para as mães do meu consultório, eu não vou falar para 3 horas da manhã a mãe levantar e escovar o dente do bebê toda vez que mamar. Mas pelo menos ter uma fralda ao lado, passar um pouco de fralda dentro da boca da criança, procurar, tem pacientes meus, por exemplo, que tem 4, 5 anos e tomam aquele leitinho antes de dormir. Eu falo para as mães, a gente não toma leite antes de dormir, a criança também não precisa tomar leite antes de dormir e capotar. Tomou o leite, não tem problema nenhum, escova, né? Eu costumo brincar com os meus pacientes e pergunto a eles, quando vocês vão ao banheiro fazer qualquer atividade fisiológica de vocês não deixam limpinho, não tomam banho, não passa desodorante para ficar cheiroso. A nossa boca é a mesma coisa, sujou, limpou. Não adianta a gente sujar a boca com diversos alimentos e não limpar, senão a doença vai aparecer, o tratamento vai doer, né? Na pediatria temos 2 tipos de tratamento, temos o tratamento curativo e o tratamento preventivo.
né? O curativo justamente, por exemplo, da cárie de mamadeira, quando a gente precisa intervir com um canal, quando a gente precisa fazer tratamento restaurador, enfim, é um tratamento um pouco mais doloroso. O preventivo, que graças a Deus é o que está na moda, é o tratamento da prevenção, onde a criança vai ao consultório, por exemplo, sem ter nada para fazer. E ela vai para o dentista ver, ela vai para o dentista radiografar, ela vai fazer uma profilaxia, uma limpeza, uma aplicação de flúor, que hoje o flúor é muito importante das crianças, não existe mais aquilo de escovar o dente sem flúor quando é pequenininho. Então todas essas mudanças, a pesquisa científica vem nos trazendo muitas atualizações e hoje em dia a clínica odontopediátrica é uma clínica muito abrangente, é uma clínica muito grande, a gente faz de tudo dentro do consultório da odontopediatria, né? Mas graças a Deus os problemas têm diminuído bastante, as mães estão tendo bastante consciência, estão trazendo as crianças para o consultório e se Deus quiser, lá no futuro, vamos ser um país com menos cáries ainda. Prevenção parece que é o melhor caminho, sem dúvida nenhuma, né? Os bebês que se alimentam só com leite materno também correm esse risco, doutor? Então, na verdade, tudo tem uma faixa etária, né? A gente precisa estar bem ligado em que idade que essa criança tem. É claro que, por exemplo, um bebê que não tem dente nenhum, ele não come nada, ele só se alimenta do leite materno, ele não vai ter o mesmo risco da criança que chupa chiclete, come pirulito, come doce, mas mesmo o bebê, é bom a gente se preocupar em limpar a boca desse bebê, pelo menos com uma gás, um soro fisiológico, para manter essa boca fora de qualquer tipo de bactéria. E quando a dentição começa a apontar, que idade aproximadamente? 6 meses, 1 ano? Não? Então, isso é muito relativo. Isso varia muito. Varia. Na verdade, a gente tem uma tabela, né, que é aquela famosa tabela que cai em prova, e a tabela fala que 6 meses é o primeiro dentinho que a gente começa com os dentes inferiores. Tem mãe que chega desesperada no meu consultório falando, doutor, o meu filho tem 9 meses e o dente dele ainda não nasceu. Tudo bem, a gente tira uma radiografia. Se o germe dental estiver ali prontinho para nascer, dá para a gente esperar um pouquinho. O que vai acontecer? Ele erupcionando com 9 meses, ele vai demorar um pouquinho mais na hora de cair. Ele não vai cair com 6 anos, 6 anos e meio, ele vai cair com 7. Mas isso não tem problema nenhum. Agora, isso precisa ser visto por um profissional. Não pode simplesmente a mãe falar assim, bom, o dente do meu filho não nasceu, está com 2 anos de idade e não nasceu. É normal? Não. Precisa procurar um profissional, precisamos tirar uma radiografia para ver se esse dente existe. Se esse dente não existir, a criança vai ter uma anadontia. Então, tudo isso, quando a gente faz desde o pré-natal odontológico até a vida da criança no consultório, o trabalho com certeza fica muito mais fácil. Doutorão, eu já peguei uma criança recém-nascida que nasceu com 2 dentes. Já nasceu com os dentinhos na boca. Mas curioso, isso né? Não é comum, né? Não é comum, mas muito raro, né? É raro. Isso, na verdade... Mas tem crianças que também o dente nasce antes dos 6 meses. Mas aí como é que faz a amamentação? Porque machuca, né? Incomoda a mãe, né? A gente chama Machuca, de dente, a gente chama de dente neonatal, né? Os dentes neonatal, a gente tem bebês que nascem com esse dentinho. A gente precisa tirar uma radiografia desse bebê para ver a possibilidade desse dente ser um dente da arcada, então esse dente ser um dente descido, um dente de leite, ou se esse dente é um dente supranumerário. O que quer dizer um dente supranumerário? É um dente a mais. Então, se a gente tirar esse dente, não vai fazer falta, porque esse dente é a mais do que ela tem. Então, mas muitas vezes a gente opta por tirar para não machucar o peito na hora da mamada, que é muito importante a amamentação. Pegando esse gancho, normalmente as mães dão de mamar até 7, 8 meses, 1 ano, né? A Organização normal, né? Mundial de Saúde preconiza até os 2 anos, né? Mas infelizmente as mães... 2 anos? O ideal seria que as crianças mamassem até os 2 anos. Esse é o ideal. Mas aí vem esse problema que eu estou dizendo, né? Porque nascem os dentes e aí a criança começa a raspar e a sugar e a misturar o dente e haja seio materno para aguentar, não, mas né? depois, de um certo tempo, o seio fica meio que calejado, né? E não é dolorido. Sente mais dor. Eu amamentei meu filho até os 3 anos. 3 anos? Tem criança que é até 4, 5, se a mãe não... Mas é exagero, né? Mas ele tem uma saúde, ele realmente não fica doente. É mesmo, é? É. Depois de o leite materno tanto tempo assim? Isso. Porque depois fica essa complicação, né? Meu filho tem 7 anos, ele nunca tomou antibiótico. Ele nunca teve problema de imunidade, garganta, nenhum tipo de problema. Ele nunca precisou. O leite materno, todo mundo, os médicos especialistas também dizem sempre que é o ideal você... É o ideal. Mas tanto tempo assim não A Organização Mundial de Saúde preconiza até 2 anos.
2 anos de idade, pelo menos, né? E aí, então, com 2, aí nessa faixa de idade, aí entra tudo isso. Aí tem que escovar o dente. Né? Tem que fazer a escovação. Tem. Né? Na verdade, hoje... E a mãe tem dificuldade ali? Então, na verdade, hoje em dia entra muita questão do flúor. Tem muito paciente que chega no meu consultório e fala, mas o meu filho escova o dente sem flúor. Aí eu pergunto, mas por que seu filho escova o dente sem flúor? Ah, porque flúor faz mal. Papai e mamãe, da onde que você tirou que o flúor faz mal? Tem um monte de pesquisas, artigos em cima da minha mesa e eu mostro para o pai e para a mãe que o flúor, ele faz mal, sim, em excesso. Se o flúor não for administrado em excesso, ele só é benéfico à saúde. Né? Então, assim, nasceu o primeiro dentinho da criança, já pode ser escovada com flúor. Ué, mas vai escovar com flúor, igual a gente vê na televisão, aquela onda em cima da pasta, em cima da escova? Não. Uma quantidade adequada a cada idade, isso é dita pelo odontopediatra, mas sempre a escovação com flúor. Mas, doutor, por que existe pasta sem flúor? Bom, toda regra tem uma exceção. Crianças com fluorose, crianças que passam tempo integral na escola e a professora tem não sei quantos alunos lá na escola e não consegue administrar essa quantidade ideal, aí sim a gente pode, de repente, colocar o creme dental sem flúor, de repente, para a escola, de repente, para a criança que tem fluorose, mas pelo menos uma vez por dia, principalmente na escovação noturna, escova e pasta fluoretada. Perfeito. Hoje a molecada não tem medo do dentista? Olha, a gente tenta trazer na nossa época, o Heraldo é testemunha, né? Na nossa época era uma guerra, né? Então, vou te explicar por que na sua época tinham mais medo e hoje não tem tanto. Justamente aquilo que a gente conversou no começo da entrevista. Antigamente, a odontopediatria era uma odontopediatria curativa. Então, as pessoas iam ao dentista para fazer procedimento. Então, dentista era sinônimo de motorzinho, dentista era sinônimo de injeção. Isso foi mudando ao decorrer do tempo. Como as mães hoje tratam as crianças muito cedo, as crianças chegam no meu consultório sem problema algum, sem doença nenhuma, então o que a gente vai fazer? A gente vai escovar, a gente vai ver filme de motivação, a gente vai aprender a escovar em macros modelos. No meu consultório é um consultório totalmente lúdico, onde a criança aprende brincando. Então, quer dizer, aquilo se torna um ambiente próximo da criança, né? Não é aquela coisa de hospital, tomar injeção, ouvir barulho. Passa a ser legal, Passa é a ser divertido ir no dentista hoje. Então a criança vê isso como um lazer, Exatamente. como um programa legal. A gente só ia no dentista em último caso. Né? Exatamente. E às vezes, muitas vezes, para extrair o dente. Hoje em dia, no meu consultório, o último caso, ou a gente extrai dente em caso que o dente está em esfoliação, quer dizer, o dente já está pronto para ser tirado para o permanente vir, ou em último caso, quando aquele dente virou, a gente chama de uma raiz residual, que não tem mais nada, é um caquinho ali, infelizmente o dente foi perdido. Em casos, por exemplo, o dente está com muita cárie, a gente restaura. O dente tem que fazer canal, a gente faz canal. O dente tem que fazer canal, mas não tem mais como, a gente faz o canal, faz o sepultamento, põe um pininho e faz uma coroa para essa criança voltar a sorrir. Criança também tem muito problema de canal, né? Tem. O dente da criança... Mesmo na primeira dentição? Mesmo na primeira dentição. O dente da criança na primeira dentição, ele apenas... Vamos pensar numa forma mais leiga, ele é menor do que o dente adulto. Ele tem as mesmas coisas, ele tem coroa, ele tem raiz, ele tem polpa, ele tem dentina, igual. E quer dizer, se eu não tomar conta desse dente, aquela cárie vai descer para o esmalte, vai descer para a dentina e vai chegar na polpa, que é o famoso nervo que as pessoas falam. Atingir o nervo, tem que tratar. Não tem jeito, tem que tratar. Mas para o leigo passa a ideia de que a primeira dentição vamos dizer, é de brincadeirinha. Acabou aquela, aí que vem o dente... É muito importante o dente de leite porque ele guarda o lugar do dente permanente. Se tirar o dente de leite antes da hora, o permanente já nasce fora do lugar e entorta. Né? Porque como tem o dente de leite, os dentes permanentes vão seguindo a direção do dente de leite. Ele é o guia. Então, se tira esse dente precocemente, a criança vai ter problema e depois vai ter que usar aparelho ortodôntico. É muito importante manter os dentes de leite na boca. Muito importante. Então, antes de tudo, né, prevenção acima de tudo, né, é a grande questão da saúde brasileira, né, a saúde bucal. Pelo contrário, evidentemente, jamais fugiria dessa realidade aí, né, e a prevenção é o melhor caminho, né, na odontologia e na saúde como um todo. Né? A gente faz o primeiro intervalo aqui no nosso painel regional e voltamos na sequência para continuar conversando sobre saúde bucal aqui com o Dr. Paulo e a doutora Rose Marques também. Já, já.
Voltando aqui na sequência do nosso painel regional, conversando sobre saúde bucal, não é, com o Paulo Bonavides, cirurgião dentista especializado em odontopediatria, Heraldo aqui à esquerda também, à minha direita a doutora Rose Marques, especializada também na questão da implantodontia. A Daniela acompanhando a gente aqui, atenta, também participa conosco no momento em que sentir alguma dúvida aí. E espero que não vá sentir uma dor de dente justamente agora, para a gente ter que interromper esta gravação, tá certo? Como eu disse, gravado o programa, não dá para você interagir com a gente aqui, tá certo? Bom, implantodontia sempre um assunto importante, sempre com muitas novidades, né, Rose? Toda vez que você participava com a gente, especialmente no painel regional anteriormente, às 10 da noite, né, sempre tinha uma novidade, uma coisa nova surgindo aí, e eu tenho a impressão que não deve ser diferente nessa vez, né? Agora tem uns implantes que eles são feitos com zircônio. Até então, todos os implantes eram feitos exclusivamente de titânio. Eu lembro bem. Agora tem uma empresa da Suíça chamada Straumann que desenvolveu um implante que é uma mistura de titânio com zircônio. Isso faz com que o implante fique 50% mais forte, mais resistente. Então, agora podemos usar... O titânio já era, né? Agora pode ser usado implantes menores. Então, paciente que não tinha osso, não dava para fazer implante, tinha que fazer enxerto. Agora, com esses implantes de zircônio, a gente pode colocar esse implante curtinho de 4 milímetros e não precisa mais fazer enxerto. E outra coisa sensacional, que o implante tradicional, nós fazíamos a cirurgia. Nós, no passado, tínhamos que esperar 6 meses, depois diminuiu para 5 meses, 4 meses, e atualmente nós esperávamos 3 meses para a parte superior, maxila, e 60 dias na parte inferior. Agora, esses novos implantes, eles ficam prontos em apenas 21 dias. Já acontece a osteointegração, ele já cola no osso em 21 dias. Então, se a pessoa, sei lá, vai casar, tem algum compromisso, ou vai viajar, dá tempo de fazer o implante, dá tempo de colocar o dente, porque agora ficou muito rápido. 3 semanas, esse implante já está pronto para ser usado. Quem normalmente tem a necessidade de implante? Quem está perdendo o seu dente? Como é que é essa coisa? Olha, desde o jovem até o idoso. Muitas pessoas perdem um dente por falta de informação. A criança tem 5 dentes, contando do centro para trás, tem 5 dentes desse lado e 5 dentes desse lado. Quando a criança faz 6, 7 anos de idade, nasce o 6º dente. Esse 6º dente já é permanente, é o primeiro molar permanente, só que ele nasce sem cair nenhum, ele nasce atrás dos dentes de leite. Então muitas pessoas acham que esse dente é um dente de leite que vai nascer de novo. Então assim, é muito comum a grande quantidade de pacientes jovens que chegam no meu consultório que falta esse primeiro molar, porque perdeu esse primeiro molar por descuido, por achar que era um dente de leite. Então esse caso é bem comum. Outro caso muito, muito grave, muito sério, é a doença... O molar já é lá para trás, né? É pré-molar, 2 prés ou 3? 2 pré-molares. 2 pré-molar e aí começa... O molar. O molar. Bom, o molar faz falta, né? Muito, é um dente muito importante, é o dente mais importante. E outro caso que acontece muito é uma doença chamada doença periodontal, que começa com uma gengivite, uma inflamaçãozinha na gengiva que vai aumentando, até que atinge o osso e os dentes começam a ficar mole e a cair. Então tem pacientes que eu extraio todos os dentes com a mão, porque os dentes estão tão molinhos, e aí nós tiramos, colocamos implante e fazemos uma carga imediata. Nós já colocamos vários implantes e já colocamos dentes em seguida, no outro dia. Aí a pessoa já pode voltar a comer e ter uma vida normal. Muito bem. Heraldo, questão do implante aí é sempre novidades surgindo. O problema do implante é que ele sempre acarretava um certo temor no paciente, né? Isso já, pelo trabalho que vem sendo feito sistematicamente, já se perdeu esse medo? O paciente já perdeu esse medo? Se perdeu esse medo, porque o motor do implante, ele não é um motor a ar, como aquela canetinha de alta rotação que faz aquele barulhinho ardido, né? Zzz, zzz. O motor do implante, ele é elétrico, então ele quase não se ouve som. Então isso já ameniza, né? Ameniza, a pessoa não fica tão aterrorizada, porque realmente a gente coloca o implante sem barulho, sem som. Então, e hoje o implante é colocado em 3 minutos. Nossa. Né? Então a pessoa está sem dente, em 3 minutos você coloca o implante ali. E normalmente as pessoas não têm pós-operatório, elas não incham, elas não têm dor.
E é engraçado que hoje tem muito paciente que fala que não quer mais tratar canal, que já prefere que extraia o dente e coloque o implante. Mas eu acho isso incoerente, eu não faço. O ideal sempre é a gente salvar, se ainda é possível fazer um tratamento de canal, a gente salva esse dente e faz uma coroa. O implante tem que ser colocado realmente quando ele é indicado, quando a pessoa já perdeu a sua raiz, e não fazer desnecessariamente. Mas assim, as pessoas estão achando tão fácil fazer implante, que elas estão preferindo fazer o implante do que fazer o tratamento de canal. É mais fácil. E a dor do implante? Não é grande? Não é. Não? Muita gente dizia isso antigamente, né? Antigamente, ou recentemente. A dor do implante é zero, porque assim, o implante ele não está ligado ao nervo, porque o nosso dente tem um nervo que está ligado ao cérebro, então ele manda um estímulo. Quando você vai tratar uma cárie, um canal, tem que anestesiar porque manda esse estímulo. O implante não está ligado ao cérebro, ele é como a unha, como o cabelo, então assim, o implante realmente não dói. Para fazer uma cirurgia de implante, a gente dá uma gotinha de anestesia só na gengiva para fazer um corte de 4 milímetros nessa gengiva para passar o implante. Nós não precisamos anestesiar o osso, porque realmente não dói, porque agora, não tem nervo. Ô Paulo, se as pessoas seguirem normalmente tudo isso que você indicou aqui, elas só vão precisar de implante sofrendo um acidente. Exatamente. Aí a Rose, como é que faz? Aí eu vou ser arquiteta. Vou fazer arte de outra maneira. Exatamente. Na verdade, a ideia é essa. A ideia é o que ela... A ideia era ser arquiteto, não faça isso. A ideia é o que ela acabou de falar. Na verdade, o implante é em último caso, né? Em caso, por exemplo, ou que a pessoa, de repente, não tem, que foi aquilo que a gente conversou. Vamos supor que a pessoa tem uma anadontia, ela não tem aquele dente, ela não nasceu com aquele dente. Tem pessoas que nascem faltando, por exemplo, os dois laterais. A pessoa nasce sem o germe do dente, né, Paulo? Exatamente. Aí, de repente, é indicado para o implante, em caso de trauma, que é muito comum as pessoas caírem e bater a boca. Eu recebo muito paciente no meu consultório assim. Então, aí sim. E, claro, lembrando que o implante, criança, está fora de cogitação. Né? Até os 18 anos, nós não podemos fazer implante em criança. Não pode fazer? Não, porque a criança está em desenvolvimento, o osso está crescendo e não está estável ainda. Tem que aguardar o desenvolvimento total da criança para depois colocar os implantes. Não, mas é que a gente estava brincando durante o intervalo, né? Você cuida dos velhinhos e você dos menininhos, das criancinhas, é isso? É verdade. Mais ou menos, é isso, Rose? Eu estou exagerando na dose, né? Olha, assim, a maioria dos meus pacientes tem em torno de 80 anos de idade. 80? 80. É mesmo? É a faixa etária da maioria dos meus pacientes, mas é lógico, eu tenho paciente de 40, eu tenho paciente até de 35 anos que já perdeu o dente. Eu atendi agora um garoto que sofreu um acidente de moto, 19 anos de idade. É bom, aí... E ele fraturou aqui todo o queixo, porque a moto, ele estava com um capacete sem aquele protetor de mandíbula. Então seria muito importante as pessoas, quando comprar o capacete, gente, comprar o capacete com protetor de mandíbula, porque eu já atendi dezenas de pessoas que quebraram o queixo em acidente de moto. Porque já que está usando o capacete, não tem por que usar esse capacete aberto. O ideal é que seja um capacete fechado, protegendo o queixo, protegendo os dentes. Você vê que o pessoal da terceira idade está se cuidando bastante, você percebe aí, né, Herói? Pois é, 80 anos, aí, os pacientes da doutora Rose Marques. Agora, uma outra questão também, doutora, esse problema da rejeição. Falou-se muito, né, da introdução dessa técnica, da rejeição, né, do implante, Heraldo, não existe na literatura nenhum caso registrado de rejeição. Porque assim, o titânio, ele é biocompatível, ele é compatível ao corpo humano. Tanto é que o titânio é usado naquelas placas, quando a pessoa quebra o fêmur. Então assim, não existe nenhum caso de rejeição. Existem alguns casos que podem não dar certo por doenças sistêmicas. Por exemplo, se o paciente for diabético, descompensado, está com a glicemia lá de 300, acima de 140 já é um paciente de risco. Então é ideal que pacientes com a glicemia acima de 140 não façam implante. Então é ideal que a pessoa esteja controlada, abaixe, né, a glicemia para depois fazer o implante. E eu falo que o implante tem dois inimigos. Um inimigo é o diabetes e o grande vilão que faz um implante se soltar da boca, o que não é rejeição, mas que vai atacar e não vai deixar a osteointegração acontecer, é o cigarro, né? Então assim, eu costumo falar que quem fuma vai morrer sem os dentes, né? A pessoa que fuma na velhice provavelmente vai cair todos os dentes da boca.
E também quem fuma vai cair todos os implantes da boca. Então, assim, é ideal que se a pessoa tem implantes na boca, que ela não fume. Qual é a relação do fumante, da nicotina, enfim, com o implante? O que é que faz a nicotina? A primeira coisa é a temperatura. Né? A temperatura do cigarro é muito alta e, na verdade, isso está queimando, né? E a pessoa não está percebendo. E a fumaça do cigarro também, quando a pessoa traga, a fumaça vem para cá pelo seio, né? Esse seio faz um peso aqui e esse osso vai se perdendo com o tempo. Então, assim, é muito comum o fumante perder esses dentes de trás aqui e esses dentes de trás. São os primeiros dentes que o fumante perde por causa do seio, né? Porque o seio foi desenvolvido, foi projetado para receber oxigênio. Ele não foi desenvolvido para receber a fumaça do cigarro. Tá. Mas com relação ao cigarro, né, depois das campanhas todas que a gente acompanhou aí nos últimos 15, 20 anos, aí, houve uma queda brusca, né, de consumo de cigarro, né? Olha, principalmente Botrão, nos homens, né? A mulherada não sei dizer. Eu já consegui fazer vários pacientes pararem de fumar, porque eu deixo bem claro, se quer ter dentes, não fume, porque... E é horrível, né? A pessoa perder os dentes na velhice porque ela não pode comer, não pode falar direito, né? Porque na velhice a pessoa precisa se alimentar muito bem. E quem fuma, no principal momento da vida que vai precisar dos dentes, vai ficar sem os dentes e sem o osso, né? Mas aí a questão da diabetes... O cigarro, a gente fala, as campanhas aí funcionaram bem, né? Mas a diabetes, qual é a relação aí com o implante? O corpo, a cicatrização do diabético ele é diferente. A osteointegração no diabético vai ocorrer de forma mais lenta. Então, por exemplo, nós podemos fazer implante no diabético? Podemos. Só que, em vez da gente colocar esse implante, vai agora com 21 dias, nós vamos deixar 2 meses, nós vamos deixar um prazo maior. Isso se esse diabético está compensado, se ele se cuida, né? Porque se for um paciente que sai da cirurgia e vai comer leite condensado com leitinho, aí também não vai dar, né? E comer uma bela de uma macarronada. Então, então a gente... Um açaí top. A gente pede que realmente nesses 60 dias da integração, que essa pessoa tenha uma dieta mais adequada, que a pessoa se cuide, né? Para não ter um aumento da glicemia. Quer dizer, a glicemia acima de 200 é preocupante. Acima de 140 já 140. Acima de 140 eu já procuro não fazer implante nesse paciente. Mas nem apertando o carro, você tem que tomar cuidado, porque assim... E nem com esse espaçamento maior, doutor? Eu peço um exame, né? Antes de fazer a cirurgia, a gente pede hemograma, coagulograma e glicemia. Se a glicemia está alta, esse paciente vai se controlar, né? Talvez, se necessário, vai entrar com uma medicação para baixar essas taxas, aí sim depois nós fazemos o implante. Agora, pacientes nessa faixa de idade, né, normalmente tem uma série de probleminhas já, né? Não, mas os outros problemas realmente não interferem. Nem, por exemplo, às vezes o pessoal tem pressão alta, não tem problema, porque a quantidade de anestésico que a gente vai aplicar é tão pequena que não vai dar alteração da pressão. Perfeito. E o pessoal tem procurado muito, né? Essa coisa a gente percebe claramente, né? Essa coisa da estética, né? Uma coisa que pegou bastante. Você puxa pelas novelas, é verdade mesmo, né? Isso acaba gerando aí, repercutindo no país inteiro. E a questão do implante vem a calhar porque resolve um problema que a pessoa fica sem a possibilidade, dificuldade de mastigação. Imagina, Botrão, a pessoa está com todos os dentes mole caindo, ela não pode morder. Você extrai, coloca os implantes, no outro dia essa pessoa volta a ter uma vida normal, né? As pessoas ficam muito gratas, nossa, elas me beijam, me abraçam, dão presentes, é muito gostoso a gratidão que o paciente expressa, né? Você faz o molde do paciente e no dia seguinte já faz o... No dia seguinte já coloca os dentes. Eu tenho uma equipe, no total hoje a estética dental, nós somos em 16 pessoas. Trabalhando em todas as áreas da odontologia, né? Na clínica a gente tem ortodontista, a gente tem periodontia, especialista em doença de gengiva, tem o Dr. Paulo que é pediatra, tem a doutora Cristiane que é periodontista, a doutora Carlos Canavini que é ortodontista, né? Nós temos profissionais em todas as áreas e tem a equipe de protético. Então o protético ele trabalha durante a noite para que no outro dia esses dentes estejam prontos. E um dente assim, feito exclusivamente para aquela pessoa. Então é um dente trabalhado, o tamanho correto, a cor correta, né? Então. Muito bem. Vamos para mais um break? Segundo intervalo, sequência do painel regional. Este é o terceiro bloco, né, sobre saúde bucal. Participações importantes aqui à minha esquerda, Paulo Bonavides,
não é? Cirurgião dentista, especialista em odontopediatria, o Heraldo conosco também, e a doutora Rose Marques, que é também especializada mais na área de implantodontia, não é? E a Daniela está com a gente, que é uma pergunta pronta aí para fazer. Quem você escolhe aí, Daniela? Isso, qualquer um dos dois. Acho que você seria mais adequada para responder. A pessoa começa a perder o dente por causa da idade ou pelo fato de não cuidar? São dois motivos que a pessoa perde o dente. Por causa da idade, não. Eu tenho pacientes de 90 anos que têm os dentes absolutamente perfeitos, né? Porque é uma pessoa que cuida, que vai no dentista de 6 em 6 meses. Então, assim, não é porque a pessoa tem idade que ela vai perder os dentes. A pessoa perde o dente por causa do tártaro. Então, esse tártaro vai descendo entre a gengiva e o osso e vai arrebentando as fibras que seguram o dente no osso. E vai descendo lentamente, 1 milímetro por ano. Então, quando a pessoa fica velha, esse estrago que o tártaro faz já está bem profundo, está chegando lá a mais de 10 milímetros, aí o dente começa a amolecer e a cair. Se a pessoa tem o hábito de tirar o tártaro, fazer uma limpeza rotineiramente, provavelmente ela não vai perder os dentes. Ou também a pessoa perde os dentes por cárie. Então a cárie vai evoluindo, vai digerindo o dente, né? E o dente começa a esfarelar, né? Até que chega um momento que ela quebra, mas aí sempre dá tempo, dá para fazer canal, colocar um pino e fazer uma coroa. O que realmente faz a pessoa perder o dente definitivamente é o tártaro. E muitas vezes a pessoa tem tanto tártaro, que esse tártaro atinge o osso e a pessoa perde o osso também. E aí não sobra osso para fazer implante. E aí, às vezes, tem que fazer enxerto, colocar osso para depois fazer o implante. E quantas vezes por dia é o ideal escovar o dente? Quantas vezes você comer. E tem que esperar meia hora depois? Porque eu já ouvi falar que você tem que esperar meia hora para poder escovar o dente de novo. Depende, por exemplo, se você tomar uma bebida ácida, né, o ideal é que você faça um bochecho e depois escove o dente, né? Mas você pode escovar o dente. O que é bebida ácida pra gente? Um refrigerante de cola, tá. Né? Então, assim, se você... Suco de limão, se a pessoa tomou o suco de limão e imediatamente ela escovar o dente, ela vai estar esfregando esse suco de limão no dente e pode estar causando um atrito ali que vai corroer. Esse ácido vai corroer o dente. Aí a pessoa fica com o colo do dente todo exposto. Tem muita gente que toma muito suco de limão que descalcifica bastante os dentes. Então, se tomar o suco de limão, o ideal é que faça um bochecho, aguarde um pouquinho para depois escovar os dentes. Muito bem. Diga, Heraldo. Eu estou aqui prestando atenção, né? E se tivesse ouvido esses aconselhamentos antes, não teria tantos problemas hoje, né? Então, é exatamente nesse sentido. A procura hoje pelos consultórios de odontologia é muito maior? Há essa preocupação com a prevenção? Os pais têm levado os filhos? Acho que essa é com você, Paulo. Na verdade, assim, tem levado os filhos. Mas, infelizmente, uma cultura brasileira, eles levam um filho uma vez, levam um filho 2 vezes, quando vê que o problema já se resolveu, não levam mais. Passa um ano, volta com o problema. Então, assim, não é porque resolvemos o problema que está tudo ok e nunca mais eu volto, né? A visita ao dentista tem que ser regular, a visita ao dentista periódica, os problemas podem voltar, enfim, tem que prevenir, não tem jeito. Eu falei a questão de escovar os dentes, assim, principalmente quem tem doença periodontal, que é a tal da piorreia, né, o nome popular é piorreia, ela tem uma predisposição genética. Então, essa pessoa que tem doença periodontal, ela tem que escovar o dente, ela tem que passar fio dental mais que as outras pessoas. Porque tem pessoas que não têm tendência à formação de tártaro. Tem pessoas que nunca vão ter tártaro. Então, essas pessoas não precisam escovar tanto o dente igual quem tem doença periodontal. Quem tem doença periodontal tem que ter uma higiene assim, acima da média para não perder os dentes na velhice. Muito bem. Agora, quem não tem doença periodontal pode vir a ter muitas cáries. Aí também precisa escovar o dente para não ter cáries. Exatamente, porque está associado ao pH da boca da pessoa, né? Ou a pessoa tem muita cárie ou a pessoa tem muito tártaro, né? E assim, mas o que destrói mais é o tártaro, porque a pessoa se olha no espelho, ela se vê com os dentes perfeitos, ela, eu não tenho cáries, eu não tenho dor de dente, só que assim, esse tártaro está atuando lá no osso e a pessoa não está vendo. Quando ela muitas vezes percebe, esse dente já está mole. Aí a pessoa corre no dentista e aí não dá mais tempo de fazer um tratamento periodontal, aí que a gente tem que fazer implante.
Escova o dente, depois usa o fio dental, usa o fio dental, depois escova o dente ou tanto faz? Eu acho que a ordem dos tratores não altera o viaduto, mas pode escovar os dentes e depois passar o fio dental. É assim que eu faço. Também, né, Paulo? Não tem problema. Não há assim, nenhuma regra para isso. O importante é fazer. Principalmente antes de dormir, né? É mais importante a higiene antes de dormir, porque essa boca vai ficar 8 horas ali, né, fechada. Então é muito importante passar o fio dental antes de dormir. Muito bem. E o uso dessas escovas elétricas, jato d'água, são recomendáveis? Olha, as escovas elétricas eu acho elas perigosas, né? Porque ela causa uma vibração ali. Eu já atendi um paciente que com a escova elétrica ele soltou todas as restaurações que ele tinha na boca de tanta vibração, de tanta, fica um excesso de força. Então assim, eu particularmente eu não recomendo escova elétrica. Eu recomendo no caso de pacientes especiais. Isso. Então, por exemplo, pacientes especiais têm uma dificuldade Isso. em fazer o movimento da escova, aí a escova elétrica é indicada. Se não, não vejo. Agora os jatos, eles são muito bons para quem tem prótese fixa, aquele jato de água, porque essa água vai limpar embaixo da prótese, para os implantes também, quem tem implantes, esses aparelhinhos com jato de água são bons, mas não exclui o uso do fio dental. Tem que usar o fio dental e também o jatinho com água. E os cremes dentais, pastas dentais aí, quais são aqueles? Mas não as marcas, claro, né? Mas aqueles que oferecem aí melhores condições para higiene bucal. Na verdade, a gente tem todos estão hoje na verdade, no a gente mesmo, tem que ficar padrão. atento. A gente tem que ficar atento com a quantidade de flúor nesse creme dental. Então, acima de 1.100 ppm está indicado. Está escrito no tubo a quantidade para ser usado. 1.100 CPM para todo mundo, adulto, criança, já que para todo mundo. O que vai diferenciar o creme dental da criança para adulto é a quantidade desse creme dental na escova, né? Só para você ter uma noção, a quantidade, por exemplo, de uma criança em média 5 anos é meio grão de arroz cru. Então, assim, é muito pouquinho, né? Bem Aquela pouquinho. onda de creme dental, engolir creme dental, aí sim o flúor vai ser prejudicial. É o que eu falei, o flúor bem usado, ele só traz benefício. Muito bem. Quer completar, Rosa? Assim, falando sobre o creme dental, tem que se evitar esses cremes dentais que prometem clareamento. Muito deles são muito abrasivos, né? Tem como umas pastas mesmo que acabam lixando o dente. Então elas são perigosas, né? Tem produtos que prometem um clareamento mágico, que clareia seu dente aí em 2, 3 semanas. Na verdade, você está lixando o seu dente, removendo a camada de esmalte. Então principalmente nos Estados Unidos, eles fabricam muitos produtos abrasivos, né? Que assim, se o paciente é fumante, então ele já tem assim aquela crosta no dente, e usar isso não vai acontecer nada. Mas se o paciente está com um dente rígido, dente sadio, e começar a usar essas pastas, que realmente são pastas, né, que abrasionam o dente, elas são perigosas. Por isso que eu peço que, na dúvida, a pessoa pode usar um creme gel, que tem certeza que não tem abrasivo, né? O gel é mais fácil de escolher. E também tem as pastas com dessensibilizante. Tem muitas pessoas hoje que têm sensibilidade, né? Toma um sorvete, toma um café e fala, ai. Então hoje tem essas pastas que aliviam essa sensibilidade, que elas fecham esses poros que estão abertos, são muito boas também. Muito bem. Bom, ainda nessa linha da higiene, aquele paciente que colocou um implante, é difícil fazer a higiene, não? Não, é normal. É como um dente natural. É a mesma higiene que seria feita num dente, ele vai fazer no implante. Perfeito. Bom, o Paulo já disse aqui nos blocos anteriores, né? Você implantar dente em criança não pode, a Rose confirmou, enfim, até os 18. O organismo está em crescimento, em fase de desenvolvimento ainda, enfim, né? Mas prótese infantil existe, né? Existe. Em muitos casos necessidade, né? Em muitos casos. A gente tem vários tipos de prótese infantil, né? Desde, por exemplo, a gente pode considerar uma coroa de aço, uma prótese infantil, que é como se fosse uma capa para esse dente, para proteger, feita em aço. Ela não está muito em uso mais pela questão da estética, porque o dente fica prateado, então às vezes a gente não opta por isso.
A gente tem uma prótese que é do meu queridíssimo diretor aqui, inclusive da onde eu dou aula aqui na casa, professor Denari, que o nome da prótese chama Prótese Denari. Prótese Denari? Foi uma prótese Denari, é uma criação dele, é uma prótese mundialmente conhecida. Inclusive eu faço mestrado em Campinas e todo mundo é fã dele, sem conhecer, eu tenho o prazer de trabalhar com ele. A prótese Denari é uma prótese muito bacana. A prótese Denari é um sistema tubo-barra. O que isso quer dizer? O grande problema da prótese é que quando a criança vai crescendo, às vezes essa prótese ela não vai mais encaixar, porque o osso vai crescendo e a prótese tem um determinado tamanho, tem um determinado momento que ela não vai mais encaixar. A prótese Denari, que foi uma prótese criada pelo nosso professor Denari, que é diretor aqui da Unisanta, é uma prótese que ela cresce junto com o osso da criança. Então, a prótese está no dentinho da criança, a criança vai crescendo, o tubo vai saindo do dente e vai crescendo. É uma prótese bem bacana. A gente tem as próteses chamadas mantenedores de espaço, que é o que a Rose comentou. O dente descido, né, o dente de leite, ele é um guia para o dente permanente que está vindo para essa criança. O que significa esse dente cair fora de época? A gente precisa manter esse espaço para o dente permanente que vai nascer. Então a gente usa os nossos mantenedores de espaço. Eu faço muito no consultório. Imagina que são aparelhinhos, como se fossem aparelhos móveis, aqueles aparelhos que as crianças têm até colorido no céu da boca, só que aí a gente coloca dentinhos artificiais nessa prótese e a criança adora. Imagina, ela teve um paciente um dia desses que chegou lá, teve um trauma, caiu, tadinho, o rostinho dele ficou preso dentro da roda da bicicleta. Então, pensa como que a criança ficou com a cabeça, com o pé, com a mão, com tudo e com a boca, né? Então eu como dentista, a minha obrigação é devolver esse sorriso para essa criança. Então o que eu fiz? Eu moldei, fiz a cirurgia, né? Tirei todos aqueles caquinhos que ficaram, que se perderam, e aí eu moldo, e aí eu coloco um aparelhinho e eu coloco alguns dentinhos grudadinhos, né? Nossa, eu vi esse caso, a criança ficou muito feliz, porque ele estava todo envergonhado porque ele estava sem os dentes, e eu passei por isso, então eu sei o que aquele menino sentiu. Eu falei, nossa, queria que na minha época tivesse um Paulo na minha vida para ter devolvido meus dentinhos de leite. Nossa, o menininho ficou muito feliz, ele sorria. A hora que o Paulo colocou a prótese com os dentinhos, né, eu acho que a sensação, assim, a criança se sente inteira de novo, né? Os cuidados aí com essa prótese. Os cuidados é um cuidado como a gente deve ter, escovar, normal, escovar, né? Eu peço para que eles forem comer, se alimentar, não enrolar num guardanapo, porque senão vai pro lixo junto com a comida. Então tem que tomar um cuidado, mas eu vou te falar uma coisa, a criança toma muito cuidado, porque ela tem muito medo de ficar sem os dentes de novo. Então a cooperação da criança é incrível. Temos as lentes de contato também em criança. Então, por exemplo, criança que cai, bate o dente fica preto. Radiograficamente, a gente vê que o dente não precisa fazer o canal. E aí, essa criança vai ficar com o dente preto? Não, a gente faz uma lente de contato e cola no dente. Uma criança que perdeu a coroa, a gente faz uma coroinha que a gente chama, né, popular de uma jaquetinha, a gente põe a jaquetinha lá, a criança volta a ter o dentinho. Quer dizer, reabilitar o paciente odontopediátrico é muito bacana. Muito bem. Mais alguma dúvida aqui com relação... Teríamos muitas dúvidas, né? Um minutinho final aí para a gente fechar o programa. Daniela, tem alguma... Qual que é o jeito certo de escovar o dente? É em movimento circular, esfregando o dente? Todo mundo... Depende da idade do paciente, né? Existe, por exemplo, técnica de Bas, técnica de fones, existe várias técnicas. Mais ou menos, vou falar dos meus, ela fala dos adultos. Mais ou menos, para os meus pacientes, até 5 anos de idade, a gente coloca movimentos circulares e nunca a mãe de frente para a criança, né? Sempre a mãe de costas para a criança olhando no espelho, para a criança não aprender que a escovação é assim, e sim, a escovação é na posição correta. Né? E para os adultos, Rose? Para os adultos, é ideal que seja uma escova bem macia, ultra macia, e colocar essa cerda 45 graus, como que entrando sob a gengiva, e nos dentes de cima você vai fazer movimentos para baixo. Nos dentes de baixo, você vai fazer movimentos para cima, colocando a cerda 45 graus, essa é a técnica de Bas, 45 graus escovando para cima, né? E os posteriores, né, como ele mostrou, para lá, para cá, né? Então, assim, daqui jogando para fora, né? Porque se você escova assim, você vai tirar o resíduo daqui e jogar para cá, entendeu? Então, não é assim que se escova o dente, assim,
assim, um movimento. Por isso que Mas aí quando você faz a bochecha, não resolve. Não resolve? Por isso que as boas escovas de dente têm o cabo sextavado, que é para você fazer esse movimento. Então as melhores escovas de dente E do só mundo para têm o cabo concluir, sextavado. lembrando que não é só escovar o dente. A língua é o também. dente, a língua, a Eu ia perguntar gengiva, isso agora. tudo. Né? A nossa boca é um conjunto. Muito bem. E para evitar o tártaro, o fio dental lá dentro do sulco, bem profundo, como se engraxando Pra no tirar sapato. sangue mesmo. Se tiver Gengiva sadio, não vai saudável. sangrar. Não vai sangrar. Gengiva Eu vou saudável. fechando aqui o painel regional, agradecendo muito aqui os nossos 2 cirurgiões dentistas, da doutora Rose, o Paulo Bonavides também, a presença do Heraldo e a Daniela diariamente conosco, né? Você com a gente de segunda a sexta, 1h30 da tarde, programa inédito, ao vivo, e a reprise às 8 da noite. Obrigado. Tchau. Obrigada.